Neste vídeo nós vamos falar sobre um aspecto histórico, abordando as escolas de contabilidade e a evolução do pensamento contábil. Os primeiros registros de alguma contabilidade datam de 2 ou 3 mil anos antes de Cristo, quando o controle do patrimônio era feito com fichas de argila, representando a contagem física dos bens das pessoas. No Egito Antigo já existia um sistema rudimentar de controle contábil. Depois, na Grécia, a contabilidade seria uma forma para que os governantes prestassem conta ao povo. Na Roma Antiga, a contabilidade era usada para controle dos impostos arrecadados. Roma tributa vostra non amplius remissuras. Mas pode-se dizer que a contabilidade amadureceu com a expansão do comércio a partir do século XIII, nas caravanas do Oriente e nas navegações no mar Mediterrâneo, quando houve a expansão das atividades mercantis entre as pessoas e entre os povos. Agora, os primeiros sinais de balanço apareceram no início do século XIV na Itália, na cidade de Florença. Florença, na realidade, tornou-se um importante centro comercial. E neste local emergiu a família Médici, que acumulou muita riqueza e poder. E além das suas atividades de comércio, a Casa dos Médici criou um banco para empréstimos e depósitos. E por isso necessitava de um controle contábil mais eficiente. Paralelo a estas atividades financeiras, a Casa dos Médici realizava o mecenato, que consistia no patrocínio das artes e das ciências. E dentre os patrocinados, eu destaco Leonardo da Vinci e Luca Pacioli. Luca Pacioli, frade franciscano e matemático, que naquele contexto emergente da época, de banco, comércio, desenvolveu ou aprimorou o método das partidas dobradas, que foi o grande impulso para a contabilidade. Luca Pacioli escreveu o livro Summa Aritmetica, onde explica seu conceito em uma linguagem facilitada e que passou a ser ampliada naquele universo. Na Itália surgiu uma primeira corrente do pensamento contábil, a escola contista, cuja principal preocupação era o processo de escrituração com as técnicas de registro através das contas contábeis. E as contas contábeis utilizadas eram o dinheiro, as mercadorias, as contas a receber, as contas a pagar, os lucros e as perdas. Agora é importante destacar que estas contas contábeis não surgiram de imediato, mas vieram da evolução das discussões e das práticas contábeis existentes. Quando surgiu a Revolução Industrial, 1776, ocorreu a separação entre o capital e o trabalho, e daí começaram a surgir ideias de custo de produção. E surgiu também a conta capital, que caracterizava o dinheiro do proprietário. E no século XIX, duas escolas começaram a surgir. A escola lombarda, que enfatizava a importância da contabilidade como uma ferramenta para a gestão e controle financeiro das empresas. Nesta escola, o principal representante é Francesco Villa, que com seu livro A Contabilidade Aplicada à Administração Privada e Pública, apresentou a contabilidade como essencial para a administração. E este livro e Francesco Villa foram um marco no entendimento da contabilidade como ciência. No século XIX ainda, surgiu a escola personalista, que ensinava sobre a necessidade da separação de papéis dentro da empresa: proprietários, administradores, trabalhadores internos e fornecedores e clientes. E as contas passaram a ser abertas em nome do proprietário, dos administradores, dos consignatários, que eram os trabalhadores internos, e dos agentes externos, correspondentes, que eram fornecedores e clientes. E a contabilidade passou então a ter uma função de informação para a gestão
e ligado ao processo de decisão do proprietário e do administrador. No final do século XIX, surgiu a escola controlista, que falava que a contabilidade representava a ciência do controle econômico. Era necessário o registro contábil, que posteriormente era controlado para a validação dos registros realizados. E esta escola também viu a necessidade da criação jurídica dos livros fiscais. E por isso havia necessidade de controle dos eventos no momento em que ocorriam os fatos administrativos, quer dizer, antes, na hora dos contratos, concomitantemente, junto pela vigilância das tarefas determinadas e, subsequentemente, posteriormente, no exame dos fatos e no confronto do que deveria ter sido com o que foi feito. Esta escola ainda ensinava que a informação contábil servia como base para a análise da gestão passada e como instrumento para previsões futuras. E o grande expoente desta escola foi Fábio Besta, renomado professor e autor italiano no campo da contabilidade. O seu livro La Ragioneria, traduzindo a contabilidade, aborda tópicos como a teoria da contabilidade, técnicas de registro, elaboração das demonstrações financeiras, controle interno, análise financeira. E este livro contribuiu para o estabelecimento dos princípios contábeis fundamentais. A escola neocontista, no início do século XX, retornou à valorização das contas e ensinava que as contas deveriam refletir os valores dos componentes patrimoniais. E evidenciou daí usar o ativo, o passivo e a situação líquida. E essa escola buscava entender a dinâmica do balanço, tomando por base os fatos permutativos e os fatos modificativos. E também ensinava que a soma dos valores dos débitos é igual à soma dos valores dos créditos. E outra grande contribuição desta escola foi a separação do passivo da situação líquida da empresa. E agora sobre a escola aziendalista. Inicialmente vamos resgatar o que seja azienda. Azienda já é um termo obsoleto no idioma português, porém significa empresa, isto é, o conjunto de bens organizados para desenvolvimento das atividades empresariais, comércio, indústria e serviços. A escola aziendalista via a empresa como um todo, incluindo no mesmo nível a gestão, a organização e a contabilidade. E destacava que a contabilidade é a demonstração dos fatos da gestão justamente para conhecer o resultado, porque essas demonstrações e o conhecimento do resultado eram indispensáveis para a análise do desempenho da entidade e dos seus dirigentes e representavam justamente o principal objetivo da contabilidade. Ainda nos primeiros momentos do século XX, surgiu a escola patrimonialista, que ensinava que o patrimônio é objeto da contabilidade e dividia a contabilidade em 3 ramos: a estática patrimonial, a dinâmica patrimonial e a revelação patrimonial. E esta escola entendia que a contabilidade é uma ciência com leis e princípios próprios, que estuda e interpreta os fenômenos patrimoniais. Agora os Estados Unidos acompanhavam as ideias da contabilidade que se espalhavam pelo mundo. Entretanto, foi após 1929, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, que sentiu a necessidade de qualificar as informações para subsidiar a tomada de decisão tanto de gestores quanto de investidores, e também buscar a padronização dos procedimentos. Esta escola, a escola americana, sintetizou as melhores práticas contábeis dos Estados Unidos e estabeleceu o que é conhecido hoje como os princípios contábeis geralmente aceitos. Posteriormente, tivemos a globalização e surgiu a ideia da convergência dos sistemas contábeis dos países a um padrão harmônico que pudesse ser entendido por todos. E agora, no século XXI, consolidou-se o IASB, Comitê Internacional das Normas Contábeis, que atualiza o antigo conjunto das normas internacionais, IAS,
e difunde agora as normas internacionais de relatórios financeiros, IFRS. No Brasil, estas normas internacionais são divulgadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Esta foi uma sequência evolutiva das escolas de contabilidade. Agora vamos nos abstrair do nome das escolas e ver a evolução das práticas e entendimentos contábeis ao longo da história. Então começamos lá no passado com práticas rudimentares de controle do patrimônio, seguindo na evolução método das partidas dobradas e a escola contista, depois ênfase na gestão e no controle financeiro, o entendimento da contabilidade como ciência do controle econômico, o foco no patrimônio, objeto da contabilidade e suas variações, e agora estamos vivendo a harmonização e convergência internacional. Então, nesse vídeo nós vimos as escolas de contabilidade e a evolução do pensamento contábil. Bons estudos!